Olá gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. Bom, depois de alguns dias sem postar vídeo, eu resolvi postar um. Por quê? Justamente por causa dessa nova decisão da nossa Suprema Corte. Muito bem, para quem não sabe, ontem eu já estava muito ansioso para ver o resultado e eu já sabia muito bem qual iria dar. Prisão apenas após o trânsito em julgado. Bom, a princípio, antes da gente tentar realizar algum tipo de opinião sobre isso, seja libertária ou de qualquer outro modo, eu vou só explicar brevemente a respeito daquilo que aconteceu de fato. Bom, existe um artigo chamado 283 do Código Processual Penal, ou seja, o CPP, que quer dizer o seguinte: ninguém poderá ser preso senão flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada e julgada, ou no curso de investigação ou do processo em virtude da prisão temporária ou prisão preventiva. Ou seja, essa foi a principal discussão do fato. Não era a questão do artigo 5º, que diz o seguinte, ó, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal do Brasil. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é esse o principal, mas sim o 283 do Código Penal Processual. Exatamente isso que estava em voga oficialmente dentro do STF. Além disso, tem aqui na Constituição Federal, no artigo 5º, 61, de 88, dizendo o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ou seja, isso quer dizer, basicamente, se você não for um militar, e se não for um crime de caráter militar, uma guerra, ou basicamente algum tipo de, ou de repente você seja um militar, que aí realmente isso é uma exceção, você não poderá ser preso a não ser por flagrante delito ou por uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Além disso, tem a questão relativa à prisão preventiva, que é uma das formas de prisão provisória, que diz que é em casos extremos. Número 1, em que a liberdade dos acusados coloca em risco a instrução do processo. Número 2, quando há indícios de que possa ameaçar testemunhas de destruir provas. Número 3, quando há indícios concretos de que o acusado voltaria a cometer crimes de modo que a proibição se justificaria para garantia da ordem pública, que por ser um termo vago frequentemente usado para manter prisões sem justificativa razoável. E 4, pelo risco concreto de fuga. Ou 5º, pelo risco concreto de abalo à ordem econômica. E aí, quando você fala de ordem pública, nós estamos falando, não é de uma capacidade, uma possibilidade dessa pessoa cometer um crime contra uma pessoa ou duas pessoas, mas sim contra a ordem pública, como por exemplo um terrorismo ou acabar fazendo um atentado que iria influenciar muitas pessoas, né? E também nós temos a questão da relação da prisão preventiva no artigo 312, que diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência de instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, que também é do CPP, né? Então, dois requisitos: fumus boni iuris, que é indícios de autoria, e fumus comissi delicti, que é a existência de crime. O que eu estou querendo dizer? Que realmente, se nós formos considerar a Constituição Federal, e na minha interpretação de todos os meus professores lá na Faculdade de Direito da UF, realmente prisão só pode ser efetuada após o trânsito em julgado, ou seja, o 6 a 5 da Constituição Federal realmente está de acordo com a interpretação real da nossa Constituição Federal e da nossa lei. Ou seja, como a própria Rosa Weber disse, eu vou ter que decidir isso aqui, não é porque eu gosto. Na verdade, eu não gosto disso aqui. A única coisa que eu vou fazer é cumprir com o meu papel, que é interpretar aquilo que está na lei. E é simplesmente isso que está na lei, gostando ou não gostando. Então eu vou ter que votar não conforme aquilo que eu quero, mas conforme aquilo que está escrito em lei. E realmente, isso faz todo o sentido. Muito bem. Além disso, nós temos que considerar o seguinte: qual é a perspectiva libertária dessa questão? A nossa questão é a seguinte: por que a prisão
deveria ser uma forma de punição? Por que não se contribui com outro tipo de questão restitutiva, em vez de prender, restituir? A nossa Constituição Federal, ela já vem com um caráter de desencarceramento em massa. Porém, o que nós vemos é o contrário. Por quê? Que inefetividade há nesse processo? Bom, há a criminalização de drogas, do uso e da plantação de maconhas dentro da sua casa. Bom, com esse tipo de crime acontecendo, e com várias outras coisas que não deveriam ser crimes, porque não atentam contra a propriedade privada do outro, o número de pessoas presas é muito grande, justamente por causa da falta de interpretação desse direito jusnatural. Então, outra coisa, será que então seria necessária toda uma Suprema Corte para decidir uma coisa que poderia ser resolvida de outra forma, aplicada de outra forma? Por que nós precisaríamos ter esse tipo de entendimento de forma tão juspositiva? Por que a gente não poderia ter algum tipo de caráter mais jusnaturalista sobre a questão? Muito bem. Prisão pode ser efetuada, no caso, em flagrante delito, pode ser efetuada em outros meios, por exemplo, quando você tenta, de alguma forma, acabar com a integridade do processo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Muito bem. Nós sabemos que muitas pessoas têm descontentes com a Suprema Corte, só que realmente a decisão dos 6-5 deles realmente convém com a interpretação da Constituição Federal, então não adianta reclamar, porque está ali. Muitos já estão com medo aí de acontecer uma intervenção militar. E outra coisa é o seguinte, dia 27, para quem não sabe, vai ser o julgamento do Lula livre, do sítio de Atibaia. Ou seja, se o Lula, com base nessa nova condenação, nessa nova decisão da Suprema Corte de prisão após o trânsito em julgado, se o Lula no sítio de Atibaia deveria ser solto. E, obviamente, faz todo sentido, já que ele tem recursos na Suprema Corte, o trânsito dele não está em julgado, então ele vai ser 100% de chance solto, provavelmente por unanimidade da Suprema Corte, porque quanto a isso praticamente não há dúvidas, né? Muito bem. E junto com ele vai vir o pessoal ali do Sérgio Cabral, né? E vários outros réus da Lava Jato. Isso derruba completamente a Lava Jato, ou seja, será o fim dela. Mas qual o problema em si? Nós ainda temos a questão relativa à ficha limpa, né? em que teoricamente Lula não poderia recorrer nas eleições de 2022. Mas nós sabemos muito bem que muito provavelmente isso vai acontecer, né? Porque realmente a questão da lei da ficha limpa, que o próprio Lula e Dilma ali assinaram, o que aconteceu? Elas também têm alguns caráteres inconstitucionais com base na nossa lei. Então, por isso, tende sim a ter esse tipo de decisão e talvez Lula vá realmente concorrer às eleições de 2022. Eu não estou brincando. Por mais que essa lei exista, gente, ela tem que estar atribuída conforme a Constituição Federal. Porém, ela atenta contra a Constituição Federal em certos sentidos interpretativos que eu não vou abordar nesse vídeo, mas também nos outros. Então, seria, sim, cabível de alguma forma questionar a constitucionalidade desse artigo da ficha limpa. Então Lula pode voltar sim em 2022, pessoal. Tá ali Lula versus Bolsonaro. E nós sabemos muito bem o que pode acontecer. E eu acho que isso que vai acontecer, bem provavelmente. Tá? Lula vai realmente ser solto e vai concorrer novamente às eleições e ainda tem grande chance de ganhar. Já que o Haddad ficou com, acho que aproximadamente 44% do voto. O Haddad era oposto do Lula, não era o Lula, e o Bolsonaro ainda estava em grande voga. Porém, agora a popularidade do Bolsonaro caiu muito devido às várias decisões erradas aí que ele tem tomado no governo, que contradizem com aquilo que ele espera, como, por exemplo, selecionar várias pessoas do governo que contradizem com a vontade dos eleitores dele, como, por exemplo, o Aras, né, para a Procuradoria-Geral da República, como, por exemplo, várias outras questões relacionadas a essa seleção de cargos e algumas declarações que também não foram muito boas. Então a popularidade deles desceu lá embaixo, então se deu ante
44%, por que com o Lula em si e o Bolsonaro caindo, o Lula não voltaria preso, quer dizer, ao cargo de presidente da República? Então essa análise que eu tenho para fazer, a principal, tá? É uma questão bem analítica, não tem muita questão de dúvida a respeito disso, né? Mas aí a gente teria que avaliar a questão da prisão. Será que a prisão, nesse caso, seria o melhor meio? Será que o melhor meio não seria basicamente exterminar com esse excesso de cargos que há e então não havia a possibilidade do cometimento desse crime? Porque veja só, se ele foi acusado de sítio de Atibaia, se ele foi acusado de corrupção, é porque, teoricamente, antes disso, haveria necessidade da existência dos cargos e dos direitos políticos deles que permitiram ele fazer esse crime. Mas se a nossa lei fosse diferente e isso não fosse dessa forma, e ele não pudesse pegar o cargo dele, isso não teria acontecido. Muito bem, mas isso aí já é uma coisa muito complicada para se entender, já que está completamente fora dos nossos anseios de entendimento da nossa lei, da nossa formação geral, da nossa sociedade, né? Por isso nós deveríamos discutir essa questão no âmbito mais cultural, e eu vou tentar abordar isso de uma forma melhor nos próximos vídeos. Então, quando eu estou dizendo que a Constituição Federal diz que o trânsito deve ser após o julgado, eu não estou falando que eu concordo. É que nem a Rosa Weber simplesmente disse: olha, eu não concordo, mas eu vou ter que fazer isso porque está escrito aqui. Eu somente vim aqui e relatar isso. E 27 de novembro vão ver o Lula livre, né? Muitos libertários estão falando: não, cara, que Lula livre o quê? Eu tô nem aí para que esse Lula vai ser livre ou não. Tá tudo bem, para mim não importa, o que importa é outra coisa. Mas é claro que importa, pessoal. Tá todo mundo ali se importando com isso mais do que tudo. Não adianta ignorar a importância dessa questão. Nós temos que avaliar isso como alguma coisa importante. Muito bem. Por esse vídeo foi só isso e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não se inscreva de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar, dar o like e compartilhar com o máximo número de pessoas que vocês puderem. Obrigado. Tchau, tchau.